Surge, pessoal, ó, eu vou colocar o óculos porque eu vi os últimos comentários do vídeo. Não que eu já tenha tido algum respeito com vocês, mas as comparações que vocês fizeram me deixou triste, cabisbaixo. Ontem eu fui dormir chateado, tá? Primeiro link da descrição, a Autotroca. A Autotroca é parceira do canal. Se você tá querendo trocar o seu veículo por outro, ou se você sabe se o seu pai tá querendo trocar um carro, ou se você tá querendo convencer o seu pai ou a sua mãe de trocar um veículo nesse final de ano, conheça aqui embaixo a Autotroca, beleza? Parceira do canal, site especializado na busca e troca de veículos. Dá uma olhadinha na Autotroca. Tem a nossa confiança e é parceira do canal Instaverde e Não Importa o que Digam. Canais de comunicação aqui que eu respondo. Fizemos a live no Não Importa o que Digam. Essa live, inclusive, que discute fundamentos técnicos a respeito das contratações da Sociedade Esportiva Palmeiras. A live, enfim, da coletiva da Leila Pereira, que inclusive depois concedeu coletiva... depois da coletiva concedeu entrevista a uma jornalista que foi lá dentro do Allianz Parque, dentro do Allianz Parque não, dentro da nossa sala de imprensa para desrespeitar a nossa história. E eu acho que a Leila Pereira tem que ter na cabeça de que essa mesma jornalista que ela concedeu atenção depois da coletiva, e a gente tinha o Thiago Campos e outros jornalistas não foram escutados, claro que prometeram e pediram paciência, mas não foram escutados. Essa jornalista foi a mesma que desqualificou o Abel Ferreira. Então a gente vê que a gente vai precisar ter uma paciência para que todas as mudanças que a gente imagina que possam ser feitas, elas realmente venham para a prática, que elas realmente possam de fato ser feitas. Mano, eu tô muito estranho, cara. Eu tô olhando para mim, eu mesmo tô com vontade de me zoar, só que aí se eu fizer isso eu vou ficar ainda mais magoado. Então não me zoa aqui nos comentários, mas responde a minha primeira pergunta fixada aqui, que é importante. Você que tá aqui no vídeo, eu quero ver quantos de vocês vão responder. Rafael Navarro ou Yuri Alberto? Essas são as duas notícias e a gente precisa falar primeiro sobre a que eu acho que é mais concreta. Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto é um jogador caro no mercado de transferências nacional. Hoje ele tem 20 anos de idade, um contrato longo com o Internacional até 2025. E por que é o preço de 10 milhões de euros ou essa especulação em torno desse valor? Porque ele tem um contrato longo com o Internacional. É um bom jogador dentro da nossa realidade aqui do futebol brasileiro. É um bom centroavante de bom porte físico e que mais qualificado tecnicamente dos que os que a gente tem disponível hoje no elenco e até os que passaram. Por exemplo, o Miguel Borja, se a gente puder exemplificar para o pessoal ter uma noção. Agora, a gente tem que ter na cabeça que se falou das estratégias de contratação. Eu gostaria que você que estivesse em casa pegasse quanto que o Yuri Alberto custa, especula mais ou menos o salário dele, tá? Vamos falar que é em torno de $500 mil. Vamos pensar que é no mínimo isso, de 300 a 500 mil reais. Coloca isso num contrato de 5 anos e você me conta aqui embaixo qual que é o valor. Faz esse exercício aí e me conta aqui. Eu sou muito ruim de conta, mas faz essa conta aí que eu confio em você. Qual que é a diferença disso para você fazer uma operação boa no mercado, ou grande, ou de peso, ou camarão, ou medalhão, como o pessoal fala? Nenhuma. A medalhão é mais barata que essa. Só que o planejamento do Palmeiras visa exatamente nomes igual o Yuri Alberto. Isso foi explicado pela Leila Pereira. Isso não proíbe o Palmeiras de fazer grandes contratações, mas hoje nós temos dois nomes e, por coincidência, esses dois nomes vinculados são promessas. São nomes que não são medalhões, não são camarões, não são multicampeões, que é o caso do Yuri Alberto e do Navarro. O Navarro é um centroavante que tem alguma movimentação, mas também de bom porte físico. Os jogadores até se parecem. É possível vir os dois? Claro que é, mas não sei se vai acontecer. A minha pergunta para vocês é, qual que você prefere? Um Navarro com preço um pouco mais acessível, que hoje eu não tenho o valor dele certinho, especulado de mercado, mas é mais acessível que o Yuri Alberto, ou o próprio Yuri Alberto? Se é pra gente tratar dentro da realidade que o clube passou na coletiva hoje, então vamos falar desses dois jogadores. Eu acho o Yuri Alberto mais preparado. Poucos jogos eu vi inteiro do Yuri Alberto, mas vi alguns. Um centroavante que não se esconde, né? Quando a gente fala de alguns jogadores ali do Atlético Paranaense, quando eu citei o Kaiser, não é que eu acho o Kaiser maravilhoso, não é que eu acho a melhor opção para o Palmeiras, mas é um jogador que não se esconde, extremamente chato e que fez seus gols aí na temporada e que teve o seu destaque e que tem o respeito da torcida do Atlético Paranaense. Na troca do Kaiser pelo William Bigode, a gente ganha muito. O Kaiser, como o centroavante do Palmeiras, a gente perde muito. Né? Então não dá para trazer ele como uma referência, mas como uma composição de elenco para brigar por posição. Tivemos jogadores parecidos na característica do Kaiser, que é, por exemplo, o Cristaldo. E eu acho que o Kaiser ainda é mais jogador. Então, assim,
já tivemos jogadores com essa característica, o jogador brigador, só que com alguma qualidade técnica. O Daverson é esse cara que briga pela saída de jogo, que briga pela posse de bola, que fez o gol da Libertadores assim, mas que a gente sabe que em alguns momentos, em alguns fundamentos técnicos, ele deixa a desejar, como ele é muito bom em outros. Por exemplo, a bola pelo alto, ele é muito bom nesse quesito, mas muito limitado em outros quesitos. Então, o vídeo de hoje é para questionar você. Esse planejamento do Palmeiras, como que você visa isso? A unanimidade, ela é burra. Eu não quero vir aqui pra você e desqualificar o que o Palmeiras fez, porque o Palmeiras não chegou por sorte em 2 Libertadores. Eu seria muito ignorante se eu chegasse em um vídeo e falasse foi sorte as 2 Libertadores. E quem fala isso tá desqualificando o lado profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas eu não posso deixar de falar. Assim como a gente buscou o Lomba, assim como a gente ia fechar com o Huerta, é possível fechar um centroavante nessas condições, de experiência com valor de mercado acessível e que possa somar para o Palmeiras. Eu acho que as principais peças do elenco, elas não podem ser apostas, ou seja, o centroavante, o meia e esse lateral, se o Marcos Rocha sair, tem que ser jogadores experientes, não pode ser aposta. Porque a aposta nós já temos no elenco e já contratamos mais uma, que é o Eduard Atuesta, né? O Atuesta é uma aposta. Então a gente não pode ter já os meninos da base que se tornaram realidade, porém realidade dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras não quer dizer que eles já são uma realidade no mundo do futebol. Eles precisam criar sua carreira ou dentro do Palmeiras ou fora do Palmeiras. E a gente não pode continuar preenchendo o elenco todo de somente jogadores com potencial futuro e de sangue na veia, que foi o que Leila Pereira falou na entrevista. Uma entrevista que na parte administrativa foi muito boa e na parte de futebol teve os questionamentos de sempre que já tinha com Maurício Gagliotti. Então o melhor pra gente é seguir olhando, seguir analisando, e eu te convido para você ver os pontos que a gente levantou lá na coletiva da Leila Pereira, que está disponível no canal Não Importa o que Digam. Se você puder, dá uma passadinha lá e comenta aqui embaixo se você acredita que o Yuri Alberto seria uma boa para o Palmeiras. Se for uma compra em definitivo, sem nenhuma porcentagem pro Internacional, é uma contratação caríssima e que vai ser a contratação mais cara da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Se o Palmeiras comprar parte do jogador, trazer ele para cá e dividir com o Internacional alguma porcentagem, se torna mais viável, porém tem que ver até onde é negócio para o Internacional, que deve ter a sua dificuldade na montagem de elenco. Uma coisa que é totalmente possível é os jogadores que o Palmeiras vai ceder ao Internacional também segurar alguma porcentagem, então é uma troca de 1 por 4, só que são 4 jogadores, onde 2 deles têm algum potencial de venda futuro, mais o Matheus Fernandes do que o próprio Vitor Luiz, mas a questão do Luiz Adriano e principalmente do Kusevich, eu não sei se seriam jogadores que teriam esse potencial absurdo de valorização. Enfim, queria muito saber a sua opinião. Internacional, inclusive, que deseja, assim como São Paulo Futebol Clube, diminuir sua dívida e principalmente diminuir folha salarial e usar da criatividade para ir para o mercado de transferências. O São Paulo vai fazer essa mesma estratégia do Internacional. A estratégia do Fluminense já é mais parecida com a do Corinthians. A estratégia do Palmeiras eu não consigo... É uma quase que única, porque o Flamengo tem uma estratégia parecida teve uma estratégia parecida com o Galo, apesar que as aquisições finais são diferentes. Então a gente vê o Palmeiras com uma estratégia correndo por fora e que chegou em 2 Libertadores. Eu acho que esse vídeo não é só um vídeo, tá vendo, do Yuri Alberto de mercado. É um vídeo que eu tento ampliar um pouco mais o campo de visão, pra gente não ficar em cima somente. E aí, Yuri Alberto, é uma boa pro Palmeiras? E aí, torcedor do Palmeiras, você acha e você considera o Yuri Alberto um jogador para vestir a nossa camisa? Eu acho que a gente tem que levar alguns pontos fundamentais na interpretação e no debate. Assim, eu acho que a gente tem um enriquecimento maior da nossa discussão e isso é de extrema importância e eu acho que é fundamental para a gente continuar olhando o Palmeiras da forma que tem que ser olhado, da forma que tem que ser interpretado. Nem tudo é maravilhoso na Sociedade Esportiva Palmeiras, mas tampouco e muito longe de tudo ser catastrófico. É bom que nesse curto espaço de tempo tivemos essa lição do Huerta para que nas próximas a gente não errar, mas eu esqueci de falar uma coisa para a gente finalizar. O nosso departamento médico, que foi muito questionado, nessa ele foi muito bem. Porque imagina se a gente pega o tal jogador bichado, que muita gente depois critica. Como é que esse jogador está no Palmeiras? Esse foi vetado. Será que isso também não é um ponto a se observar de forma positiva?
ou seja, detectou uma lesão na qual ele fez uma operação lá atrás que poderia ampliar o potencial de lesão desse atleta. O Palmeiras não fecha com ele, desiste, tenta mudar os moldes de negociação, isso não é aceito. E aí, será que não foi positivo? Será que a gente não pode ter um pouco mais de confiança no departamento médico a partir de agora? Eu acho que a partir dessa interpretação a gente também tem essa boa visão para discutir, né? O caso do Valber Huerta pode mostrar para gente que pelo menos o Palmeiras está tendo um cuidado aí da parte clínica do jogador, porque a gente já tem exemplos no elenco, como por exemplo do Jorge, que veio como uma oportunidade de mercado, mas que o Palmeiras ainda trabalha essa recuperação do atleta. Bom, rapaziada, comenta aqui embaixo e me responde a primeira pergunta fixada. Um avante, tamo junto, até a próxima e valeu!